Saudações de paz a todos os inscritos e também aqueles que acompanham o canal Panorama Bíblico aqui no YouTube. Eu tenho a palavra de Deus ao teu coração. Neste vídeo eu trago uma mensagem acerca de um evangelho diferente daquele que Jesus anunciou, que é conhecido como o evangelho de fariseus. Acerca disso, Jesus ele falou no capítulo 23 de Mateus, e esse é o texto bíblico que eu quero utilizar para a aplicação desta mensagem. Lembrando a você que ainda não é inscrito, que possa se inscrever no canal Panorama Bíblico para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Mateus capítulo 23, versículo de número 13 a seguir. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ainda o 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito ou um discípulo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O evangelho dos fariseus acontece quando a religião ela substitui a graça. Vou repetir, acontece o evangelho de fariseus quando a religião, o sistema religioso, ele passa a substituir a graça. Quem eram os fariseus? O nome fariseu, ele vem de uma palavra hebraica, perusim, ou perusim, e tem o significado de separados. Eles surgiram aproximadamente 2 séculos antes de Cristo. O seu objetivo, o objetivo inicial dos fariseus era bom, preservar a lei de Moisés contra a influência pagã. Porém, com o passar do tempo, acrescentaram inúmeras tradições humanas à palavra, à lei de Deus dada a Moisés. O evangelho pregado pelos fariseus é um evangelho adulterado. É um evangelho onde tradições humanas são acrescentadas como leis, como mandamentos. Embora nunca chamassem a sua mensagem de evangelho, sua prática ela revelava um sistema baseado em obras. Seu ensino era: faça bastante, pareça santo, tenha ou ganhe mérito diante de Deus, confie na sua própria justiça, e isso era praticamente uma religião de desempenho, ou seja, você vale aquilo que você faz, você vale aquilo que você pratica. Algumas características chamavam a atenção da mensagem pregada pelos fariseus. E uma dessas características era a aparência acima da transformação. No capítulo 23, ao qual nós lemos, no versículo 27, Jesus os chamou de sepulcros caiados, brancos por fora, arrumados por fora, mas por dentro podridão, fedentina, só o que não serve mais. Por fora, roupas religiosas, longas orações e uma aparência de santidade. Então veja que isso aqui não difere muito do que vivemos nos dias de hoje. Homens bem vestidos, bem trajados, com aparência de santidade, com orações prolongadas, mas são verdadeiros sepulcros caiados, porque por dentro está cheio de orgulho, de inveja e também
de hipocrisia. Hoje isso acontece quando alguém parece espiritual apenas diante das pessoas para enganar, para ludibriar, para o seu bel prazer. Outra característica deste evangelho, desta mensagem pregada pelos fariseus, era que eles colocavam a tradição acima das palavras. No capítulo 7 de Marcos, versículo 8 a 13, nós encontramos isso. Jesus afirmou: vocês invalidam a palavra por causa da tradição. Os fariseus, eles davam mais importância às regras humanas do que às escrituras. Esse perigo, ele ainda existe quando costumes religiosos, liturgias religiosas humanas passam a ter mais autoridade do que a própria Bíblia. Quando colocamos as tradições humanas acima da Bíblia, estamos nos assemelhando ao evangelho dos fariseus. Outra característica, a justiça pelas obras. Lucas 18, 19, versículo 9 ao 14, diz acerca disso, fala acerca disso. Quando Jesus retrata as duas orações, a oração do fariseu e a oração do publicano. O fariseu orava dizendo: jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo. Olha a justificação pelas obras. Observe, tudo gira em torno do eu. Este é o evangelho e a mensagem pregada pelo fariseu. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar, eu tenho que participar. Só que o publicano, ele apenas dizia: tem misericórdia de mim. E detalhe, ele era tão humilde que ele nem para o céu levantava ou erguia a sua cabeça e a sua voz. E aí Jesus declarou que o publicano, ele voltou justificado. Outra característica é o amor pela posição. Em Mateus 23 mostra o que os fariseus, eles verdadeiramente buscavam: primeiros lugares, títulos, reconhecimento e aplausos. Hoje, tem pessoas que, se você não chamar ele pela nomenclatura, pelo título, ele não responde, ele não fala com você. Tem que ser o doutor fulano de tal, porque fez um doutorado, fez um bacharelado, porque se formou em tal faculdade bíblica, faculdade teológica, e acabam optando pelo título ao invés do nome. E biblicamente aprendemos que o nome, ele vale muito mais do que qualquer título. Já diziam os antigos: morre o homem, fica o nome. Eles queriam aplausos. O reino de Deus ensina serviço e não autopromoção. Os fariseus, eles até conheciam a lei, conheciam as escrituras, mas rejeitavam o autor da lei. Eram religiosos, porém não regenerados. Quantos religiosos encontramos hoje? Ele está no culto de domingo pela manhã, ele está no culto de domingo à noite, ele está nas campanhas de oração, porque para ele tudo aquilo é uma liturgia. Ele está num livro de ofertante, num livro de dizimista. Ele tem a roupa de crente, ela tem o penteado de crente, ele tem as características de crente, porque são religiosos, mas as obras, as suas ações são de pessoas que não foram regeneradas. O evangelho de Jesus, diferente do evangelho dos fariseus, não é um chamado à autopromoção espiritual, mas ao arrependimento, à fé e à transformação pelo poder do Espírito Santo. O maior inimigo do evangelho nem sempre é o pecado escancarado. Muitas vezes é a religiosidade que faz o homem confiar em si mesmo em vez de confiar em Cristo. Paralelo a este evangelho falso, paralelo a este evangelho
de roupagem, de tradições humanas, tem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 14 e 15 de Marcos, Jesus diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então veja a mensagem principal do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra Evangelho ela vem do grego e significa boas notícias ou boas novas. Dentro de um contexto bíblico, o Evangelho trata-se da boa notícia de Deus para a humanidade por meio de Jesus Cristo. Oferece perdão dos pecados, reconciliação e vida eterna a todos os que creem. O Evangelho não é apenas uma mensagem sobre ir para o céu. É a revelação do plano de Deus para restaurar o homem por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Evangelho ele primeiro foi prometido no Antigo Testamento. O Evangelho não começou em Mateus. Desde o princípio, Deus anunciou o seu plano de redenção para com a humanidade. Gênesis 3,15. A primeira promessa do Redentor está lá. Isaías 53. O servo sofredor que levaria sobre si os pecados da humanidade. Em Miqueias 5, versículo 2, está lá a profecia do nascimento do Messias em Belém. Tudo apontava para Cristo desde o Antigo Testamento. O centro do Evangelho, ele não é o homem, como é pregado no Evangelho de Fariseus. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho ele não é uma filosofia, não é uma sutileza de palavras, uma religião, um conjunto de regras. E eu sempre costumo dizer que religião é o homem na terra procurando um Deus para adorar. Por isso tem muitas. O Evangelho não. O Evangelho é Deus na terra procurando um homem a quem o adore. Então, o Evangelho não é esse conjunto de regras, é uma pessoa, é um Deus, é Jesus Cristo. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que ele não diz ninguém vai, veja que ele diz ninguém vem, porque quem conhece a Cristo conhece o Pai. Sem Cristo não existe um Evangelho verdadeiro. Eu quero trazer os 3 pilares, no mínimo, 3 pilares do Evangelho. O primeiro pilar é a condição do homem, o trata da condição do homem. Todos pecaram. Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz isso. Todos pecaram. O pecado separou o homem da humanidade. O segundo pilar do Evangelho é o amor de Deus. Mesmo sendo pecadores, Deus lhes amou. João 3,16 está lá um texto que eu considero um dos textos mais emblemáticos, mais lidos da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá para nascer um estudioso, tá para nascer um doutor para explicar que tal maneira é essa. Alguém vai interpretar, vai trazer a sua fala, mas tá para nascer alguém que diga que tal maneira é essa. Então é algo grandioso, é algo fantástico. A cruz demonstra o amor e a justiça de Deus. E um terceiro pilar do Evangelho é a morte e também a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo resume todo o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O verdadeiro Evangelho difere do Evangelho de fariseus, porque enquanto o Evangelho de fariseus prega doutrinas humanas, prega
ensinamentos humanos, prega liturgias humanas. O Evangelho de Jesus não. O Evangelho de Jesus é resumido em Jesus veio, Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e levará o homem para morar no céu, para morar na glória. Sem ressurreição não há esperança. O reino de Deus, a mensagem central sempre foi essa. O reino não é apenas um lugar futuro, é o governo de Deus sobre a vida daqueles que se submetem a Jesus Cristo. Quem pertence ao reino vive de acordo com os valores do rei e em total obediência e também temor. O Evangelho, ele produz naqueles que recebem com fé uma transformação que o homem não consegue explicar. Perdão dos pecados, justificação, novo nascimento, como aconteceu com Nicodemos, o mestre da lei, adoção como filhos de Deus, santificação e esperança para uma vida eterna. E o verdadeiro evangelho, já que eu iniciei falando de um evangelho falsificado, evangelho de fariseus, o verdadeiro evangelho, ele exige do homem uma transformação. Se não há transformação, se não há mudança de vida, se não há mudança de comportamento, mudança de caráter, é qualquer coisa menos evangelho. Jesus nunca pregou um evangelho sem compromisso. Em Lucas 9:23, olha o que ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A graça salva gratuitamente, mas transforma de forma profunda. Paulo advertiu acerca do falso evangelho. Em Gálatas 1:8 e 9, ele disse que não existe outro evangelho verdadeiro. Qualquer mensagem que substitua Cristo, acrescente méritos humanos ou distorça sua obra redentora, deve ser rejeitada. Creia em Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Viva sob o seu senhorio, sob o senhorio de Jesus. Permita que a palavra de Deus, a verdadeira palavra, ela entre na sua vida, transforme o seu caráter, transforme a sua casa, transforme o seu casamento, transforme os seus negócios. Permita isso. E para encerrar, o Evangelho de Jesus é a maior notícia da história. Deus veio ao encontro do homem por meio de seu Filho Jesus. Na cruz, ele pagou um preço alto, um preço de sangue por nosso pecado. Na ressurreição, ele venceu a morte e hoje oferece a salvação a todo aquele que nele crê. Em Romanos 1:16, Paulo escreve, e isso é maravilhoso, o Evangelho ele não é um convite para uma religião vã, para um evangelho de fariseus, mas um chamado para um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Não é apenas uma mensagem que informa, é o poder de Deus que transforma, salva e conduz o homem à vida eterna, que possamos viver não uma religião vã, não uma religião sutil, mas que possamos viver o verdadeiro evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos prosseguir em direção ao céu. A paz do Senhor, e não esqueça de compartilhar este vídeo também, de interagir para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Deus nos abençoe.